Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí para a gente dar continuidade aqui à nossa aula. Vou continuar falando sobre alguns conceitos aí importantes de energia, calor e trabalho, certo? Dentro da indústria, dentro das aplicações da mecânica aí, existem diversos componentes que vão trabalhar segundo princípios físicos relacionados à termodinâmica. Por exemplo, eu coloquei aqui no slide o sistema de refrigeração. Tá? O sistema de refrigeração ou também o sistema de climatização de ar, eles são baseados em componentes que vão proporcionar mudanças de estado físico de uma substância, no caso o fluido refrigerante. Essa mudança proporciona ao sistema de refrigeração causar o que nós conhecemos como efeito de refrigeração, né? Que é, por exemplo, o abaixamento da temperatura de um ambiente. Tudo isso está baseado nos fluxos de calor, né? Na transferência de energia de um corpo para outro corpo. Bom, eu já falei para vocês sobre isso. A transferência de calor ela sempre vai ocorrer do corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Lembre-se disso, de forma natural, né? Então o que acontece é o seguinte: você tem um corpo que nós chamamos de corpo quente, né? Ou seja, um corpo que está com a temperatura mais alta, e um corpo frio, que tem uma temperatura mais baixa. O que vai acontecer quando eu colocar os dois em contato? Vai acontecer um fluxo de energia ou um fluxo de calor nesse sentido, certo? Do corpo quente para o corpo frio. É o que se espera. Bom, a termodinâmica é uma parte da ciência que pode ser aí entendida como a área que vai estudar as interações de energia na forma de calor e trabalho entre corpos, entre sistemas, enfim. Bom, a transferência de calor, uma outra parte da ciência, vai estudar os mecanismos, o caminho de como essa troca se dá de um corpo para outro, certo? Eu coloquei isso aqui a título de curiosidade, né? Mas essa engenhoca aqui é chamada de Eolípia, foi inventada por Heron na Grécia Antiga. O que é isso aqui? O cara teve uma ideia baseada nas observações aí dos fenômenos físicos da mudança de estado físico da matéria. Isso é uma esfera aqui tem um tubinho, tá vendo? Ele é furado, aqui tem outro. Tem água aqui dentro e aqui fogo. O que acontecia era o seguinte: à medida que a água que estava aqui dentro ela ia mudando de fase, ela sob pressão ela ia sendo expulsa por esses caninhos, né, opostos. E imagina aí essa esfera girando nesse sentido aqui, ó, das setas. Então isso girava muito rápido. Algumas pessoas consideram isso o primeiro projeto de algo que funcionava impulsionado por vapor a alta temperatura, né, ou por vapor aquecido. O que deu origem aí a ideias, claro, muito melhores, não melhores, mas melhoradas, para ser aplicada, por exemplo, na turbina a vapor, que vocês vão ver mais adiante nesse curso, certo? Então, o fenômeno de mudança de fase ele é importante dentro das máquinas térmicas, beleza? Agora, se eu perguntar para você o que é energia, o que você responderia? Pensa aí um pouco. O que é energia? Energia ela pode ser entendida como a capacidade de causar alterações, transformações na natureza. É verdade, a energia não tem uma definição bem clara, tá? Bem pontual. O que é energia? Então se tem uma ideia, um conceito bem abrangente que energia pode ser entendido como a capacidade de causar alterações ou transformações na natureza. E o que é calor? Já mencionei isso para vocês, né? Calor é definido como uma forma de energia que é transferida entre dois sistemas. Por isso nós dizemos que calor é energia em trânsito, certo? Se você comparar dois sistemas que apresentam diferentes temperaturas, aquele com maior temperatura cederá a energia térmica ao menor, ou seja, ao que tem menor temperatura, certo? Também já mencionei isso para vocês na aula anterior. Então, calor é o fluxo líquido de energia térmica de um sistema para o outro, tá? Agora, preste atenção que isso é importante. É um fluxo de energia, um fluxo líquido de energia térmica de um sistema a outro, mas a frase não termina aí. Tem que ser em razão da diferença de temperaturas. Como eu mostrei para vocês na aula passada, você tem dois corpos, um corpo A e um corpo B, e você tem transferência de energia térmica do corpo A para o corpo B, dizendo, né, que TA, ou seja, a temperatura de A
é maior que a temperatura de B. Se você colocar eles em contato, vai acontecer esse fluxo. Então esse fluxo aqui nós chamamos de calor, tá? Essa transferência de energia térmica. Então é calor em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Então, como eu acabei de mencionar, o calor só é reconhecido como calor depois que ele cruza a fronteira de um sistema. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Para a gente pensar. Se você tem a sala que está a 25 graus Celsius, uma lata de refrigerante aqui também a 25, não vai haver transferência de calor. Por quê? De calor. Por quê? Porque as temperaturas são iguais. Não há diferença de temperatura. Agora, se você coloca uma lata igual a 15 graus Celsius, vai haver transferência de calor. Beleza? E se você põe uma lata com a temperatura menor ainda, de 5, vai haver transferência de calor com uma taxa ainda maior. Tá? Perceba aqui, ó, 16 e aqui 8. Então você tem transferência de calor com uma taxa ainda maior, certo? Uma outra coisa que a gente precisa pensar é a energia, já falei isso para você, só é reconhecida como calor quando cruza a fronteira, né? Então imagina que você tem uma batata assada, ela estava no forno. Ela tem uma fronteira, como eu já mostrei para vocês, nesse caso o sistema é a própria batata assada, né? O volume ali, a massa dela. Depois que ela está assada, obviamente ela tem energia térmica ali, vamos supor que seja 2 kJ. Você pegou essa batata, colocou em cima da pia lá na sua casa, em cima da mesa que seja. Essa batata vai trocar calor com o ambiente, já que ela tem uma temperatura maior que a do ambiente. Beleza. Enquanto essa energia estiver na massa da batata, ela é reconhecida como energia térmica. Quando ela estiver cruzando a fronteira, ela é reconhecida como calor. E quando ela já estiver plenamente no ar da sala, né, no ar, aqui deixa eu escrever, no ar ambiente, né, no ar ambiente, ela é energia térmica agora do ar externo. Beleza? E agora, o que é trabalho? O que a gente reconhece como sendo trabalho? Trabalho é também uma forma de interação de energia, não se confunda, tá? Além do calor, existe uma outra forma de interações, já falei para vocês, isso também, estou aqui repetindo, que é o trabalho. Mas ele, presta atenção, não é causado por uma diferença de temperatura. Trabalho, ele é reconhecido como uma energia, como uma forma de energia mecânica capaz de provocar movimento em um corpo. Então, por exemplo, isso aqui é um esquema de um compressor de um sistema de refrigeração. Você tem o fluido refrigerante entrando aqui, ó, pela admissão, ele vai adentrar a câmara de compressão. O que vai acontecer com esse pistão? Ele está recebendo energia de um motor elétrico para comprimir esse fluido refrigerante. Ou seja, ele está exercendo trabalho sobre o fluido. Tá? É uma aplicação, por exemplo, é um dos exemplos de trabalho. Eu poderia citar outro exemplo talvez mais claro de trabalho, que vocês se lembrem aí, o fato de tentar empurrar algo, né? Eu tenho uma força F empurrando algo por uma determinada distância S. Tá? Isso aqui também pode ser reconhecido como um trabalho. Tá? Então existem N formas de trabalho. O que eu quero chamar a atenção de vocês o trabalho é capaz de realizar deslocamento em algo, né? De realizar movimento em algo, ou de erguer uma carga, ou de empurrar uma carga. Beleza? Então, eu já até mencionei para vocês antes, quando você tem energia térmica, a energia térmica está associada ao grau de agitação das moléculas, ou seja, a energia cinética associada ao movimento das moléculas de uma determinada matéria. Quando você muda o estado de agregação da matéria, de um material, né, você altera essa quantidade de energia térmica. Ela pode aumentar ou diminuir, ao ponto de que as moléculas constituintes dessa matéria são forçadas a procurar um novo arranjo ali, mais estável para elas poderem estar distribuídas. Vou agora falar de dois conceitos muito importantes, e vocês precisam saber isso, que é o conceito de calor sensível e calor latente. O que é o calor sensível? É a quantidade de calor que pode ser adicionado ou retirado de uma determinada substância sem que haja mudança em seu estado físico. Tá? Então, falou em calor sensível, não vai haver mudança de estado físico.
certo? Calor sensível. Agora, como que eu calculo o calor sensível? É essa fórmula aqui, ó. O calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Opa! Então, o calor sensível é a quantidade de calor que eu cedo para um corpo para causar nele uma variação de temperatura, tá? Uma variação de temperatura. Olha esse exemplo aí. Uma barra de 1 kg foi aquecida de 25 para 50 graus Celsius. Ela tem sua energia aumentada. Por que ela tem sua energia aumentada? Presta atenção, como é que eu sei disso? Sem nem saber do que é a barra, né? Nem falei do que é a barra. Porque eu sei que a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, eu aumentei a energia térmica. Aumentei a energia térmica dessa barra. Beleza? E é isso que acontece. Tá? Agora vamos a um exemplo. 20 libras de água, não se preocupa muito com as unidades. Essas unidades estão em inglês, estão em unidades inglesas. É para provocar vocês mesmos, tá? 20 libras de água a uma temperatura inicial de 80 graus Fahrenheit são aquecidas até atingirem a temperatura de 190 graus Fahrenheit. Calcular a quantidade de energia suprida. Ou, como é que eu calculo isso? Eu quero então uma quantidade de calor, certo? Eu quero calcular a quantidade de energia suprida, né? Fornecida aqui. Beleza, eu sei que Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então como é que eu calculo isso? Como é que eu resolvo esse problema? Dessa forma, né? A massa são 20 libras. O calor específico, 1 BTU por libra grau Fahrenheit. E a variação de temperatura, essa aqui, né? 190 menos 80 graus Fahrenheit. Então a resposta, 2.200 BTU. Certo? Então é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Agora eu vou falar do calor latente. Quando se adiciona determinada quantidade de calor a um corpo e se provoca a mudança de estado, nós damos o nome nessa quantidade de calor latente. É claro que eu posso adicionar ou extrair também, né? Então, como é que eu calculo calor latente? É a massa também vezes um coeficiente L. Um coeficiente L chamado coeficiente de calor latente. Ele pode ser de fusão, ele pode ser de ebulição, tá? Aqui, ó, acabei de mencionar, né? O que é o calor latente de fusão e vaporização? É o calor adicionado a uma substância de forma a causar o seu estado físico, sem modificar sua temperatura. Isso é importante. Então, se eu disser para vocês que eu tenho lá uma panela, ela está no fogo, né? Aqui tem um foguinho, tem água dentro dessa panela. O ponto de ebulição da água, a pressão atmosférica, 100 graus Celsius. Então o que acontece? Se eu tiver um volume aqui X de água, o que vai acontecer? A água, quando atingir 100 graus Celsius, vai começar a mudar de fase. Vai mudando de fase, vai deixar de ser líquido e vai passar a ser o quê? Vapor. Essa temperatura não muda enquanto toda a água líquida não se tornar vapor. Beleza? Se eu continuar cedendo energia, né? É claro. Então aqui, ó, o calor latente de vaporização ou também de liquefação, né? O que vai mudar é o sinal só, né? Um é positivo, o outro é negativo. Mas enfim, calor latente de vaporização do oxigênio, do hidrogênio, do mercúrio, do álcool, da água pura, do amoníaco, aqui, ó, em quilocaloria por quilograma. 143, 114. Não se preocupe em decorar isso aqui, tá? Se eu cobrar algo numa prova, por exemplo, num exercício, esses valores serão dados para vocês. Agora o calor latente de fusão ou de solidificação também, olha, você tem para várias substâncias aqui, ó, tabeladas, também em quilocaloria por quilograma. Sempre vocês têm que atentar para aqui, ó, para a unidade. Não se confundam por conta da unidade. Então deixa eu mostrar aqui um exemplo para ilustrar o que eu falei, né? Imagina que você tem gelo a menos 20 graus Celsius. Se eu ceder calor para esse gelo, até ele chegar a 0 graus Celsius,
foi esse calor que eu cedi é o quê? Um calor sensível. Por que, professor, que é calor sensível? Porque não houve mudança de estado físico. O gelo ainda está no estado sólido, só mudou a temperatura. Agora, se eu continuar cedendo energia, cedendo calor para esse gelo, e ele atingir, começar a mudar de fase, permanecendo em 0 graus Celsius, até se tornar água líquida, o calor que eu cedi é calor chamado de calor latente. Certo? Se eu continuo aquecendo até 100 graus Celsius, eu tenho calor sensível. Se eu ainda continuar aquecendo até que toda a água se torne vapor, eu terei cedido o calor latente. E se eu, por fim, continuar aquecendo esse vapor a 100 graus Celsius, que foi o exemplo da panela que eu dei, até que ele atinja 120, como teve mudança de temperatura, é calor sensível. Não houve mudança de estado. Então o que vocês têm que pensar é o seguinte: houve variação de temperatura, calor sensível. Houve variação de estado físico, sem variação de temperatura, é calor latente. Beleza? Aqui as mudanças de estado da matéria aí, que são as mais conhecidas e tal, os nomes, né? Então você tem sólido, líquido e gasoso. A mudança de sólido para líquido é fusão, de líquido para sólido, solidificação. De líquido para gasoso, vaporização. De gasoso para líquido, condensação. Tá? Do lado de cá, de sólido para gasoso, sublimação. De gasoso para sólido, cristalização. Show? Tranquilo, né? Agora, isso aqui é uma animação. Esse aqui é o link da animação, vocês podem pegar na internet, depois quando eu disponibilizar o slide para vocês. Mas o que acontece? Você tem água e você pode começar a ceder energia para essa água ao longo do tempo, partindo da temperatura, por exemplo, igual a 0, né? E você vai ver que você vai aquecendo, 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 ou menor que 0, né? A temperatura menor que 0, melhor dizendo. Quando você chega no 0, o que acontece se você continuar aquecendo, com a lamparinazinha aqui, ó, se você continuar aquecendo, não vai haver mudança da temperatura até que toda a água mude, até que o gelo, na verdade, né, mude de estado físico, passa a ser água líquida. Beleza, continuei cedendo energia, o que vai acontecer? A temperatura começa a subir agora. E no termômetro você vai observar essa linha vermelha chegar até o 100. Quando ela chegar no 100, ela vai parar, se o aquecimento persistir, até que haja mudança completa aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. Nesse trecho, deixa eu pegar um apontador aqui, uma caneta de outra cor. Pera aí. Aqui, ó, azul. Aqui nesse trecho aqui retinho, eu tô falando, ó. Esse trecho retinho, o que está acontecendo? A temperatura continua em 100 até que toda a água se torne vapor. Depois que toda a água se tornou vapor, aí sim. Deixa eu apagar de novo aqui. Aqui, ó, você vai ver a temperatura passar de 100 até chegar em 130. Façam um teste nessa animação para vocês enxergarem esse diagrama aqui, tá? Esse diagrama é importante. Que é exatamente esse cara aqui. Tá? É um diagrama aqui, não se preocupe com essa letra grega, tá? É temperatura e aqui a quantidade de calor cedido. Então você tem sólido, aqui o processo de mudança de fase, que pode ser fusão ou solidificação. Se for nesse sentido é fusão, né? No sentido de subir. Aqui você tem líquido, ebulição e o vapor, certo? Então você tem a temperatura de fusão e solidificação, que é essa, e a temperatura de ebulição e condensação, que é essa. Beleza? Nesse diagrama aqui. Bom, quando você adiciona calor a um fluido, né, na fase líquida, até que ele evapore, nesse momento, quando todo o líquido se tornou vapor, você tem algo chamado de vapor saturado. Ou seja, ele está no limiar de ser líquido. Tá? Ele acabou de se tornar vapor. Se você continuar adicionando calor, aumentando a temperatura do vapor, esse calor adicional vai produzir aí o fenômeno de superaquecimento, ou seja, você vai levar esse vapor a temperaturas maiores do que a temperatura de saturação. Beleza? Aqui eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem, tentem fazer, se tiverem dúvidas, me procurem para a gente tirar dúvidas, beleza? Não deixem de tentar. Um abraço para vocês e até a próxima aula.